Gravando. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui sendo assediado por Tchutchucão e por Carlos. E pode dizer que hoje é terça-feira, dia de projeto, trabalho e debate. E eu preciso perguntar a vocês o seguinte, a pergunta do dia é sobre assédio moral organizacional virtual. Quem vai responder isso é a Procuradora do Trabalho e professora Claís Gunz. E qual é a pergunta? Muito simples, muito complexa. Quais são os elementos do assédio moral organizacional virtual? Você vai ver a resposta lá no perfil da Claís Gunz, que vai aparecer aqui embaixo. E também aproveite a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. Esse projeto que eu tenho uma honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar juntamente com o Danilo Gaspar e com o Tchutchucão. A gente se encontra semana que vem. Olá, hoje é terça-feira, hoje é dia de trabalho e debate, projeto incrível coordenado pelos queridos professores Rodolfo Pamplona Filho e Danilo Gaspar. E nesta terça-feira terei o grande privilégio, o grande prazer de responder ao seguinte questionamento: quais os elementos caracterizadores do assédio moral organizacional virtual? Mas antes, eu gostaria de começar com uma reflexão. Quem não já chegou em casa após o trabalho, sentou no sofá com a família, ligou a TV para assistir um filme e recebeu uma mensagem de WhatsApp? E naquele momento, quando pegou o celular e olhou para a mensagem do seu chefe ou do seu colega de trabalho, se conectou naquele exato momento com o seu trabalho. E quando isso acontece 1, 2, 3 dias, e no final de semana, e de forma frequente? Então, eu gostaria de começar com essa grande reflexão para a gente falar sobre, para a gente dialogar sobre o assédio moral organizacional virtual. Nesse contexto de disseminação da internet, de desenvolvimento dos aplicativos, plataformas virtuais, digitais, no contexto de quarta revolução industrial, que é essa fusão do meio físico com o meio biológico com o meio digital, emerge um novo modelo de produção alicerçado no crowdsourcing, que é esse trabalho na multidão, que é conectar pela internet a todo instante no escala global empresas, trabalhadores e clientes. E nesse contexto de crowdsourcing, de subordinação algorítmica, surgem formas atípicas de labor, mas também formas atípicas de execução e de fiscalização do labor. E é nesse contexto que potencializa-se o teletrabalho, que é o trabalho à distância realizado pelos meios virtuais, telemáticos informatizados, a hiperconexão e a chamada telepressão, que é essa pressão por respostas rápidas, urgentes e imediatas. E então, nesse contexto, nesse cenário, que emerge o assédio moral virtual. Assim, o assédio moral virtual, antes de chegarmos no assédio moral organizacional virtual, o assédio moral virtual é a tortura psicológica praticada, perpetrada por um conjunto de ações ou omissões praticadas por meios de comunicação visuais, orais e escritos, por meios de aplicativos de mensagem instantânea, reuniões de videoconferência, e-mails, correios eletrônicos, sistemas informatizados, e que viola a dignidade e os direitos fundamentais do trabalhador. E, portanto, esse assédio moral virtual, esse assédio moral, essas condutas abusivas praticadas pelos meios virtuais, quando elas estão inseridas na política gerencial da empresa, nós temos o assédio moral organizacional virtual. Assim, o assédio moral organizacional virtual é essa tortura psicológica praticada por uma série de condutas abusivas que estão inseridas na política gerencial de uma empresa, de uma organização e que atingem diversos trabalhadores indistintamente, todos os trabalhadores indistintamente, um determinado setor, perfil de trabalhadores, violando sua dignidade, violando sua integridade física e mental, violando seus direitos personalíssimos e seus demais direitos fundamentais. Então, o assédio moral organizacional virtual é o assédio praticado nesse contexto. E para dar alguns exemplos, eu trouxe o primeiro do aplicativo de WhatsApp que não para de chamar, é mensagem atrás de mensagem na hora do almoço, no final do expediente, nas férias, no final de semana. Isso acontece muito e nós temos um caso sim, uma prática de assédio moral organizacional quando é dirigida a todos os trabalhadores ali de uma empresa ou de um setor específico. E além dessa constância de mensagens pelos aplicativos, cadê você, cadê o relatório, cadê a tarefa, onde você está, toda hora, em todos os momentos, um outro exemplo bastante comum são as metas,
que é um exemplo clássico do assédio moral organizacional, mas agora nós temos as metas nos meios virtuais. São metas que são geradas pelos próprios sistemas, distribuídas para os trabalhadores, são metas em que o trabalhador tem que fazer relatórios constantes da sua produção, da sua produtividade, e em muitos sistemas, essas metas, quando não são cumpridas, ele acusa, ele avisa, ele sinaliza, e nós temos sim outro exemplo, uma outra prática de um assédio moral organizacional virtual. Metas geradas pelo próprio sistema, acompanhadas de uma pressão, de um rigor excessivo na cobrança. É uma sobrecarga de trabalho no contexto de pandemia. Nós observamos bastante dessa potencialização do teletrabalho. Nós temos observado diversos casos de assédio moral organizacional virtual, inclusive no serviço público. E, portanto, são essas metas agora exigidas pelo sistema, são tarefas exigidas nos sistemas e também acompanhadas, monitoradas a todo instante pelo sistema. Seja pela câmara que consegue ter acesso à imagem do trabalhador, seja pelo sistema de login e logout que consegue ter os horários exatos, seja pela produção que é colocada no sistema e existe uma prestação de contas de atividades por meio dos sistemas, sejam por críticas que são geradas pelos próprios sistemas, sejam por também críticas que são geradas por meio de aplicativos, grupos com emojis, com figurinhas, com vídeos, com mensagens de voz, humilhantes, que humilham, que constrangem, que perseguem. Então, são várias formas da prática do assédio agora pelos meios virtuais, pelos sistemas informatizados. Então, além das metas, como eu trouxe para vocês, além dessa sobrecarga de tarefas por meios virtuais, geralmente com relatórios de produtividade, geralmente com uma pressão muito grande também por produtividade, além dessas metas nesse contexto, nós temos também outro exemplo bem comum, um excesso de reuniões por videoconferência no horário do almoço, ou que invade o final do expediente, dentre outros exemplos. E com base nesses exemplos, e com base no conceito que eu trouxe aqui para vocês, então, quais seriam os elementos caracterizadores do assédio moral organizacional virtual? O primeiro exemplo é a abusividade da conduta, como eu trouxe aqui para vocês. São condutas abusivas, são metas desarrazoadas, excessivas, que o trabalhador tem que trabalhar por horas e horas, extrapolar sua jornada, trabalhar com muito estresse, com muita pressão, crise de ansiedade, dentre outros, como a gente tem visto em muitos casos de comprometimento da saúde mental dos trabalhadores. Então, são condutas abusivas ao X. Então, é um primeiro elemento característico do assédio moral organizacional virtual. Um segundo elemento é a finalidade institucional. Então, são condutas que vão ter finalidade de lucro, de aumento de produtividade, então tem finalidade institucional. Mas, além disso, nós temos um terceiro elemento, que é esse contexto organizacional. São condutas que são inseridas, são mistas, são inerentes à política gerencial e organizacional. E mais, um quarto elemento é a natureza coletiva do público-alvo. E aqui, nesses dois últimos, nós temos... são elementos bem característicos e que diferenciam do assédio moral interpessoal. O assédio moral interpessoal é aquele que é praticado geralmente na figura clássica do chefe contra um trabalhador ou alguns trabalhadores, mas você sabe quem são os trabalhadores. Existe uma individualização. Aqui no assédio moral organizacional, não. Então, por isso que a natureza coletiva do público-alvo são práticas dirigidas a todos os trabalhadores indistintamente, ou um determinado setor ou perfil de trabalhadores. Podemos pensar nos trabalhadores do setor de venda de uma empresa. Todos eles estão sujeitos àquelas práticas assediadoras. Ou a um determinado perfil. Todas as gestantes da empresa, todos os idosos de uma empresa ou de uma organização. Então, a gente consegue ter essa característica, essa natureza coletiva, essa natureza de vários trabalhadores indistintamente sendo atingidos. Mas além da abusividade, da finalidade institucional, do contexto organizacional, da natureza coletiva do público-alvo, podemos pensar também no ataque à dignidade, à integridade física e psíquica, aos direitos personalíssimos e aos demais direitos fundamentais do trabalhador. Então, esses são elementos caracterizadores, mas nós temos mais dois com esse enfoque especial no assédio moral organizacional virtual, que são, primeiro, esse contexto de práticas assediadoras por meios telemáticos, informatizados, aplicativos de mensagem, reuniões de videoconferência, e-mails, enfim, pelos mais diversos meios tecnológicos, meios informacionais. Então, é o assédio praticado por esses meios. E um outro elemento caracterizador, que é a hiperconexão,
é a telepressão, pressão por respostas rápidas e imediatas, e a disponibilidade virtual exaustiva daquele trabalhador. Então, no assédio moral organizacional, além dos elementos clássicos do assédio moral organizacional, nós temos esses dois específicos, que é esse contexto de a prática de atos pelos meios virtuais, digitais, informatizados, e além disso, essa constante disponibilidade do trabalhador, constante conexão do trabalhador. Então, são esses os elementos característicos do assédio moral organizacional. Para fechar aqui o nosso vídeo, nós temos que a Convenção 190 da OIT trouxe foi um verdadeiro marco na tutela da violência e do assédio no mundo do trabalho, na Convenção sobre a Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho. Ela reconhece expressamente no seu artigo 3º o assédio moral virtual. Ela diz sim que são atos assediadores, condutas assediadoras, aquelas praticadas pelos meios tecnológicos, pelos meios virtuais, reconhecendo, portanto, expressamente o assédio moral virtual. São essas as considerações. Gostaria de agradecer a todas e a todos por esse momento, por esse espaço virtual. Podemos dialogar, discutir sobre o assédio moral. Aproveito para seguir todas as professoras e professoras do projeto Trabalho e Debate. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje com vocês, dialogando, falando sobre um tema tão caro, tão importante, que infelizmente ainda é tão presente na nossa sociedade, que é o assédio moral organizacional, o assédio moral organizacional virtual. Um grande abraço a todas e a todos.